partida de hoje, aqui em Bragança Paulista. A gente sabe que os times do Campeonato Brasileiro têm muitas dificuldades de jogar aqui. E como que você vê para o Botafogo essa reta final aí, né? Considerando esse ponto que vocês conseguiram somar aqui em Bragança? Uma boa tarde. Como você colocou, né? Um dos postulantes ao título, né? Tá brigando, uma equipe que está fazendo aí um excelente segundo turno. Nós sabíamos da dificuldade que teríamos em jogar aqui, não apenas pelo adversário, mas hoje vocês observaram também o quão calor estava, né? O desgaste para as duas equipes, um jogo difícil. E tivemos acho que um bom rendimento em nível competitivo, de buscar, apesar de ter iniciado de uma forma um tanto quanto mais devagar o jogo e ter logo tomado o gol, já conseguiu recuperar logo no primeiro tempo, né, ter a vantagem, e infelizmente acabamos tomando o gol ali, faltando poucos minutos, né, em razão até da boa qualidade do adversário. Uma equipe que também usou bastante da bola aérea, e por isso nós tínhamos ali, né, uma situação de ter esse cuidado com as bolas cruzadas, mas se não me engano até no lance parece que a bola desviou, né, e tirou o nosso jogador que estava fazendo digamos, a frente do canal ali. Mas de toda forma eu acho que um jogo bom pelo nível, né, das duas equipes, e haja vista que os dois aí brigam na parte de cima da tabela. Buscou a reação e também pessoalmente para você, porque muita gente falando do seu trabalho, críticas ao seu trabalho, mas também muita gente falando coisas pessoais, que você não deveria seguir no Botafogo. Queria que você falasse sobre isso, dentro de campo e pessoal. Bom, tem coisas que assim saem do nosso controle, especialmente porque hoje a rede social, né, as pessoas acabam falando o que querem, né, em nível de rede social. Eu não tenho que ter essa preocupação com o que os outros falam a meu respeito, eu sei bem quem eu sou. As pessoas que me conhecem sabem bem quem eu sou, e se eu estou no Botafogo e até venho trabalhando é porque assim, as pessoas sabem do meu potencial, do meu conhecimento, não apenas pelo fato de eu ter sido um atleta, mas de me preparar para essa função, e eu estava como auxiliar do clube, né? A partir do momento que tem a saída de um treinador, eu acabei dando sequência, mas se você observar, em momento algum o clube falou que eu seria efetivado treinador, né? Nós fomos trabalhando, já existia uma situação de um treinador para o ano que vem, e agora, né, mais recente, saiu aí a notícia, né, e vocês todos são sabedores, conhecedores, vinda do próprio dono do clube hoje, né, que em razão de um acerto e a disponibilidade, né, do profissional em vir, ele começa a tocar agora, a partir dessa semana, e eu acredito assim que vai encontrar um grupo muito forte, um grupo com potencial para a gente atingir o nosso objetivo, já que a competição ainda ela depende de nós, né? Os nossos jogos podem nos produzir situações daquilo que nós queremos, que é recuperação com vitórias, e nos levar ao título. Você falava aqui, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americano, você falou, né, da sua saída do clube, e o que você pode falar da questão dos 5 minutos que o time conseguiu fazer 2 gols, que mostra aquele Botafogo que pode ser campeão, mas no segundo tempo o time talvez abdicou de atacar e sofreu um empate, né, que a torcida desconfia, né? Fala desses 2 extremos do Botafogo, se você já conversou com o treinador que está chegando ao clube. Na verdade, só fazer uma observação, eu não falei que eu estou saindo do clube, né? Não, saindo do cargo, desculpa. Isso, então, na questão do jogo, né? O jogo, enquanto o atleta, né, ele tem ali a condição de, apesar de toda a dificuldade, né, do calor, ele tem total consciência, né, em relação ao jogo, os momentos do jogo, como eu falei, né, um início ruim, mas logo já equilibrando, recuperando, fomos para o intervalo com a vantagem, e automaticamente, em razão até do próprio necessidade do adversário, né? Nós tivemos pelo menos 2, 3 possibilidades, talvez, de fazer até o 3º gol, não conseguimos, e nós sabíamos que ao final do jogo nós teríamos, né, essa situação de pressão do adversário, né, de levantar a bola na área, de forçar esse jogo aéreo,
tanto que as substituições que o treinador do Red Bull, Caixinha, foi fazendo foi para reforçar cada vez mais a sua área. E nós, né, tivemos por praticamente quase todo o jogo uma postura boa, mesmo tendo a dificuldade, mas vem o cansaço, né, os jogadores vão tendo um pouco mais essa dificuldade, mas de toda forma eu acho que foi um resultado que a gente sabe do quão importante ele vai ser para essa reta final. Você já conversou com o próximo treinador? Ainda não? Não, ainda não tive contato com o Thiago. O senhor vai insistir nessa questão do papo com o Thiago, eu queria saber o que você vai passar para ele nesse primeiro contato com ele. Olha, assim, além do Thiago, né, ele está vindo com uma comissão assim, que são pessoas que em algum momento eu já tive contato, já trabalhei com essas pessoas. Hoje as pessoas têm muitas informações, né, em relação ao que se passa, né, das equipes. O Thiago é um profissional do futebol, a gente sabe da qualidade dele e acredito assim que o que eu vou poder passar para ele é que ele vai encontrar um grupo de bons valores, de homens que estão aí lutando para fazer do Botafogo um Botafogo campeão. E isso é o que eu acredito assim muito. E a continuidade do trabalho, né, ele vem para somar em relação ao que já está ocorrendo, até porque pela condição de nós termos 5 jogos aí, nós vamos ter que ir passo a passo, né? Ele vai ter esse tempo aí que nós teremos dessa parada data FIFA, até para ter um tempinho para conhecer melhor, né, os próprios jogadores, na visão que ele tem, né, também, né? Eu, como profissional do clube, eu vou passar o que ele achar necessário em relação às informações e temos outros profissionais também, mas eu acredito assim que será um tempo bom que ele terá até para nós nos prepararmos para quando retomarmos a competição. Lúcio, aqui, tudo bom? Boa noite. Lúcio, mais uma vez o Botafogo tem a vantagem no confronto direto, assim como foi contra o Palmeiras, assim contra o Grêmio, mas não consegue segurar e sai da partida sem os 3 pontos. O lado mental está pesando para esse time do Botafogo nessa reta final? Assim, o mental ele pesa para os dois momentos, né? Seja quando você ali tá vencendo o jogo, né? De você estar, né, se preparando para uma reta final, quanto no momento como nós também tomamos o gol e aí entra a questão de uma preocupação, às vezes até mesmo de uma virada do adversário, mas nós sabíamos que pelo fato de ser um confronto direto, nós não podíamos hoje perder o jogo aqui, né? Nós nos mantemos aí à frente desse adversário e em consequência, é claro, até da dificuldade que é jogar aqui, a gente não pode deixar de lado o importante ponto que nós tivemos. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Machado, Rádio Opinião Play. Lúcio, queria saber de você se, de alguma maneira, você tem uma análise para essa queda vertiginosa da equipe. Eram 13 pontos de vantagem e ao longo desse retorno foi se perdendo essa vantagem a chegar nesta rodada e deixar a liderança. Queria saber se você tem uma análise em relação a isso, a essa queda de rendimento da equipe. Eu queria acrescentar uma outra questão, se a equipe, se até mesmo parte da diretoria, de alguma maneira, não ficou muito preso em questões externas, discussões em relação a CBF, arbitragem, e deixou de alguma maneira de olhar para as deficiências da equipe, porque a gente está olhando para o Botafogo nesse momento, apresentando deficiências que a gente viu nesta mesma equipe no Campeonato Carioca. Então eu queria saber se faltou essa análise mais criteriosa ao longo desse retorno, para que nessa reta final a equipe não sofresse, né, do jeito que está sofrendo em jogos decisivos, como a gente vem acompanhando aí nas últimas rodadas. Olha, a competição é uma competição de 20 equipes, né, onde aquela que é mais regular, né, e ela consegue ir atingindo a pontuação necessária em relação a ser aí um postulante a alguma situação dentro da competição. O primeiro turno foi um primeiro turno espetacular que
o clube teve, né, que a equipe conseguiu atingir, mesmo sendo uma equipe que no primeiro momento ninguém acreditava, em razão até do próprio campeonato estadual. Então era uma equipe improvável, em razão daquilo que havia demonstrado num primeiro momento do ano, e aí ela foi adquirindo uma performance boa, especialmente de resultados, foi conseguindo equilibrar os momentos do jogo, né, e sendo uma equipe que primeiro marcava gols, tomava poucos gols, e as vitórias foram acontecendo. Segundo turno, as equipes têm uma tendência também a evoluir, né, os adversários. E em momentos que você ganhou, outros você vai acabar perdendo, né? Nós até nem perdemos os jogos deixando o adversário ser muito superior a nós. Nós perdemos jogos por alguns detalhes, né? Como eu falei anteriormente em outras coletivas, né? Às vezes de fazer uma falta tática em determinados momentos e situações do próprio jogo, do campo, e isso daí automaticamente, em razão de ter sido, por exemplo, sequencial, né, os resultados negativos, de fato isso acabou prejudicando nessa questão. Mas a equipe, ela continua aí alerta em relação às dificuldades que tem e sabe que está ainda nas nossas mãos, né? Em razão, obviamente, dos jogos que nós temos. Boa noite, eu sou Flávio Álvaro Ribeiro, TV Auditório da Aliança Paulista. Você disse que você é funcionário do clube, correto? E aí, no primeiro turno, o Botafogo sobrou na competição. Era um time que mostrava muita competência, principalmente nos contragolpes. Na saída do Castro, na chegada do Bruno Lages, a gente notou já uma mudança de panorama em cima do Botafogo e até uma estranheza num dos jogos que o time tinha até vencido o Bruno falando em pôr o cargo à disposição. Aonde, em que momento, que quebrou o encanto desse time do Botafogo e o time foi ladeira abaixo? Bom, assim, no primeiro turno eu não estava diretamente com o elenco principal, né? Eu era o treinador da equipe B do clube. A partir da saída do Castro que eu acabei vindo para cá e comecei, digamos, o trabalho, né? Eu acompanhava os jogos, mas em razão de lá nós não temos a mesma estrutura para trabalhar no mesmo lugar, eu não estava diretamente ligado ao elenco principal. Então, a partir da saída do Castro que eu comecei a trabalhar aqui com esse elenco. Eu conhecia já em razão de ser um funcionário do clube e acompanhar. Agora, cada profissional ele tem as suas ideias. O Cássio tinha dele, o Bruno veio, passou a ter as dele, e isso é uma situação natural, né? É difícil, principalmente nessas questões, você perceber muitas vezes que a questão da forma como a equipe jogava, né? O treinador, digamos que veio para substituí-lo, ele tinha uma ideia um tanto quanto diferente da forma como o Luiz trabalhava. E em determinados momentos isso acabou, né, sendo algo que não trouxe um conforto, né? Em outros a equipe fez bons jogos, né? Fez bons jogos, por exemplo, com o Laje contra o Bahia, né? Fez outros bons jogos, mesmo em algumas situações ele alterando um pouco a forma de condução, né, em relação ao que era uma característica do Botafogo com o Cássio. Então, assim, cada profissional ele pensa de uma forma, né? Alguns vão dar sequência, outros não, porque ele acredita naquilo que é uma visão dele. Obrigado, Lúcio. Obrigado, senhor. Boa noite, pessoal.